Bem, amigos do canal Indicações de Teologia, hoje traremos para vocês Teologia do Antigo Testamento, Testemunho, Disputa e Defesa, do autor Walter Brueggemann, editoras Paulo e Academia Cristã. Inicialmente, vou mostrar para vocês essa daqui que eu adquiri. Ela vem com uma capa, ela vem dessa forma, com essa capa de proteção, tá? Essa aqui a capa é igual a capa dela mesmo, capa dura. Nós vamos apresentar para vocês. Aqui a estrutura é exatamente igual ao que vem esta capinha de papel de proteção. Eu achei interessante. Um livro de 991 páginas. Uma grande obra, tá certo? Que traz testemunho, disputa e defesa. Nós vamos conhecer ela ao todo, tudo que ela traz e como é toda a sua estrutura. Bem, agora vamos conhecer essa teologia do Antigo Testamento. Tá? E a primeira folha de rosto. Aqui é a segunda folha de rosto. Esta aqui é a primeira edição de 2014, tá? Como eu disse, é uma parceria da editora Academia Cristã e Paulus. Aqui é a ficha catalográfica dela. Aqui é o índice, que mostra muito bem dividido o que tem nele. Começando aqui o índice 1. Primeira retrospectiva do início ao fim de um período produtivo. Primórdios na reforma. A empreitada crítica. A recuperação da interpretação teológica. O final de um período gerativo. Segundo, segunda retrospectiva. A situação contemporânea. A situação interpretativa pós-moderna. Iniciativas centristas, esforços marginais, 4 questões insistentes. E aí vem a primeira parte, tá? O testemunho central de Israel. 3. A prática do testemunho de Israel. O testemunho é a metáfora do julgamento. O formato formativo do discurso de Israel. O conteúdo normativo do discurso de Israel. Resumo. 4. Testemunho em sentenças verbais. Javé, o Deus que cria. Javé, o Deus que faz promessas. Javé, o Deus que liberta. Javé, o Deus que ordena. Javé, o Deus que guia. Um panorama do testemunho verbal. 5. Adjetivos, as marcas características de Javé, generalizando adjetivos a partir de sentenças verbais específicas. Êxodo 34, 6, 7, um credo de adjetivos. Usos representativos da fórmula adjetival. 4 conclusões provisórias. 6. Substantivos, Javé é constante. O testemunho das metáforas. Metáforas do governo. Metáforas de sustento. Panorama de testemunho dos substantivos. 7. Javé plenamente revelado. A representação disjuntiva de Javé. Reações à representação disjuntiva de Javé. A densidade dos substantivos de sustento. Uma resolução aproximada na justiça. Observações sumárias. Segunda parte, o testemunho contrário de Israel. 8. Reexaminando o testemunho central de Israel.
obscuridade, ambiguidade e negatividade. As questões de Israel a Javé. O contexto do reexame. 9. O caráter oculto de Javé. O governo oculto de Javé. O governo de Javé, personificação e providência. Resumo. 10. A ambiguidade e o caráter de Javé. Javé é abusivo? Javé se contradiz? Javé é indigno de confiança? 11. Javé e a negatividade. Sanções da aliança. A teodiceia do Antigo Testamento. 12. Preservando a atenção. Parte 3. O testemunho espontâneo de Israel. 13. O testemunho espontâneo de Israel. Possíveis motivos para o testemunho espontâneo. Os parceiros de Javé. 14. Israel como parceiro de Javé. O amor original de Javé por Israel. A obrigação de Israel quanto à aliança. O Israel recalcitrante e disperso. Javé se volta novamente para Israel. Israel reunificado em obediência. A vida narrativa de Israel em 4 textos. Israel e, posteriormente, a Igreja. 15. O ser humano como parceiro de Javé. A noção de pessoa na aliança. Um ser humano equiparável à soberania e à misericórdia de Javé. Traços característicos da natureza humana em aliança. A existência na aliança como uma natureza humana alternativa. A natureza humana segundo a aliança em 2 textos. 16. As nações como parceiras de Javé. O amplo horizonte do governo de Javé. As nações frente a Israel. Javé e as superpotências. A possibilidade de um poder legítimo no mundo de Javé. 17. A criação como parceria de Javé. Um mundo abençoado e fértil. A criação em perigo. O mundo além da anulação. A criação sob o comando de Javé. 18. O drama da parceria com Javé. Padrões recorrentes nos parceiros. A articulação de Israel sobre Javé, materiais para uma metanarrativa. Parte 4. O testemunho concreto de Israel. 19. Mediando a pessoa de Javé. A presença não mediada de Javé. Mediações da presença de Javé. 20. A Torá como mediadora, Moisés como doador da Torá. A dinâmica interpretativa da Torá. A prática dinâmica da Torá. A interpretação na tradição cristã. 21. O rei como mediador. As exigências práticas da realeza. Problemas interpretativos na monarquia. Os 2 reis. A realeza e a Torá, a realeza e o exílio, a realeza e a esperança. 22. O profeta como mediador, oráculos estranhos e originais, discurso pleno de autoridade, o processo de canonização, ética e escatologia. 23. O culto como mediador, problemas criados por estereótipos críticos e teológicos. Sião, a oferta de presença de Jerusalém, a autorização mosaica da presença. 2 trajetórias similares de Jerusalém, a presença como dom e problema. 24. O sábio como mediador, o consenso acadêmico, contexto e situação social da sabedoria, distorções disponíveis, a mediação na normalidade da vida, trajetórias derivadas da sabedoria. 25. Modos de mediação e vida com Javé, os dons de Javé a Israel, circunstâncias da vida real,
iniciativas humanas sujeitas à perversão, a disponibilização de Javé, a prática comunitária encarnada, a mediação como discurso institucional, discurso performativo. Quinta parte, perspectiva para interpretação teológica. 26. A interpretação em um contexto pluralista, desestabilização da interpretação hegemônica para o pluralismo, a teologia do Antigo Testamento em relação ao pluralismo. 27. O poder constitutivo do testemunho de Israel. 28. Algumas questões gerais. A teologia do Antigo Testamento em relação à crítica histórica. A teologia do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento e a teologia da Igreja. A teologia do Antigo Testamento em relação à tradição e à comunidade judaica. A teologia do Antigo Testamento e o problema da justiça. 29. Em busca do verdadeiro discurso. 4 questões permanentes. O estilo de vida da comunidade de interpretação, a linguagem da fé de Israel. Reconhecer Javé demanda uma reorganização de tudo ou mais. Anexos, anexo 1, 2, 3, índice dos textos bíblicos, índice de autores. Bem, logo após o índice começa o prefácio da segunda edição, tá? Aqui, prefácio à primeira edição de 1997. Essa edição aqui que eu tenho é de 2014, como eu já mostrei, tá? Aqui começa o capítulo 1. Vamos ver mais ou menos como é que fica o texto para você numa leitura, tá? A letra é de média para grande. A página é uma página meio amarelada, mas a folha não é aquela folha áspera, é uma folha boa para leitura e que não vai adquirir com facilidade umidade, não vai manchar. Isso é importante, tá? Uma obra dessa não pode ter um tipo de página ruim, porque você vai ficar com ela para ficar consultando. Ela não é uma leitura direta. Vemos as páginas e as citações vêm no pé da página, as citações dos números. Não é como algumas que trazem no final do capítulo as citações. Assim se torna melhor, porque você vai poder consultar logo a citação ao mesmo tempo que você está lendo o texto. Facilita muito o estudo dessa forma, tá? Essa formatação eu prefiro. Aqui estamos vendo como é o texto, tá? A formatação aqui, ó. Isso aqui tudo é citação, tá? Capítulo 7. Porque nós vamos a tudo que está aqui, toda aquela divisão que foi apresentada no índice, né? Tudo está daquela forma aqui. Aqui você pode ver que ela mantém toda a estrutura inicial, ela é da mesma forma, cada capítulo é da mesma forma desde o início. Tá certo? Claro que mudando seus assuntos, e você vai poder encontrar tudo que você quiser só observando o índice inicial. Você já vai direto lá no assunto que você deseja para sua leitura. Aqui chegamos já na parte dos anexos, tá? Esse aqui é o primeiro anexo, vou tentar mostrar para vocês assim, tá? Vem trazendo essa tabela aqui, índice dos textos bíblicos, tá? Que não são poucos, tudo dividido por livros da Bíblia, e aqui estão todas as citações, tá? Você vê aqui, ó, por exemplo, Jeremias de capítulo 1, versículo 4 a 10, na página 816. Também gostei muito dessa parte, tá? Bem organizado. Esse é um trabalho ímpar desse autor,
muito considerado, tá? E é um trabalho que quase a gente não vê a divulgação, justamente talvez pela editora, né? É uma editora católica, que é a editora Paulus, tá? E a Academia Cristã. Porém, o trabalho deles muitas vezes traz autores anglicanos, presbiterianos, metodistas. Então são autores protestantes, evangélicos, que trabalham e que eles trazem as suas obras para essa edição. A partir deste vídeo, nós vamos tentar trazer algumas obras também da Paulus e da editora Academia Cristã, tá certo? Você esteve conosco até esse momento, muito obrigado, tá ok? Por favor, se inscreva em nosso canal, tá certo? Compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando conhecer as obras que aqui são apresentadas. Deixe seu comentário é muito importante pra gente. Desde já, fique com Deus.